Seja bem-vindo a mais um programa do Vozes em Conexão, o nosso podcast do grupo de pesquisa Conexões. E hoje nós temos aqui a Isabelle, que é graduanda de jornalismo, que vai falar um pouco sobre o projeto de pesquisa da disciplina Metodologia do Trabalho Científico no curso de jornalismo. E temos a Tamílis, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, que vai falar sobre a pesquisa dela, que versa exatamente sobre o podcast como forma de avaliação em programas de pós-graduação. A Isabelle ela ainda é caloura do primeiro período, mas já está aqui apresentando o projeto no nosso podcast, num grupo de pesquisa, vê só. Como aí, pode, né? Certo? A gente pode dizer como Foucault, o que pode. Pois é, né? Sim, aí de repente tu viesse parar aqui no nosso podcast como um encerramento da disciplina. Qual era a tua impressão no começo da disciplina para chegar até aqui agora? Qual é a tua impressão? Eu acho que primeiro eu tomei um susto. Metodologia do trabalho científico. Primeiro semestre, todo mundo dizia que é uma matéria difícil. Até vendo na internet, falando assim, nossa, minha maior dificuldade é a metodologia do trabalho científico. E a gente teve isso logo no primeiro período. Eu acho que sem noção jornalística do meu curso, né, jornalismo, eu fiquei muito assustada, tipo assim, o que eu vou fazer, o que eu vou escolher, como é que eu vou colocar isso em prática, e acho que as primeiras aulas me deram essa noção, principalmente em questão de estrutura, né, quando foi colocado em aula, o formato. E eu vi que era seguir passos e empregar isso a uma coisa que eu gostasse, que eu quisesse pesquisar, e eu acho que tomei essa liberdade, né? Então, não é tão difícil quanto parece. Assusta no começo, mas aí depois que tu entende, que tu vê, e a professora trouxe exemplos, eu acho que foi bem ambientado. Ah, que bom, né? E aí, Tamílis, tua perspectiva de fazer um podcast a respeito do podcast? Eu acho bem diversificado, porque eu sempre gostei de tecnologia, né? Desde do TCC ali eu segui linha de tecnologia. Daí ver esse método de avaliação é diferente, porque a gente está acostumado a fazer prova, a fazer trabalho, e é aquela coisa tão tradicional, né? Tão recorrente já que a gente vê. E daí você poder ser avaliado falando, contando assim de uma forma mais aberta como que você se sentiu, o que você está fazendo ali da sua pesquisa. Então é uma forma mais autônoma e também mais criativa de avaliar. Então eu senti isso. Me senti muito bem aqui, né, como estagiária nessa disciplina, e tenho expectativas muito grandes para o podcast. Isabelle, agora sim, por que o tropicalismo? O que te seduz no tropicalismo para falar sobre isso? A arte, né? A arte tropicalista. Eu sempre estive muito ligada a essa cultura de música, de arte, principalmente de artes plásticas. Eu acho que o tropicalismo sempre me chamou atenção por artistas que surgiram na época da Tropicália, como a Rita Lee, o próprio Caetano Veloso. Então, foi uma coisa que eu senti vontade de falar. E foi uma coisa que eu estudei durante os vestibulares, né? Cursinho, escola. A gente estuda sobre tropicalismo porque cai em vestibular. E foi algo que me chamou muita atenção com o meu professor de literatura, quando ele falou, e ele aplicou uma pesquisa pra gente falar sobre artistas que surgiram durante a Tropicália, só que não nessa estrutura. Aí eu lembrei disso e pensei que era algo que eu realmente queria falar. Tanto porque o tropicalismo surgiu numa época muito importante para o Brasil e foi um movimento que realmente mudou a estrutura de comércio, de arte, vamos dizer assim, no Brasil. Mas essa tua temática teve alguma relação com alguma disciplina concomitante com a nossa disciplina de metodologia? Não. Eu busquei um pouco de teorias da comunicação por causa da teoria das massas e tal, acho que é a Escola de Chicago, se não me engano, eu não tenho certeza. Mas eu busquei disso porque é algo que o tropicalismo usa, que ele usa essa venda em grande escala da arte, dessa teoria uma teoria de Walter Benjamin, que é sobre aura, que ele traz isso e mistura muito sobre a nossa arte brasileira e externa,
Então, eu acho que foi de teorias da comunicação que eu trouxe um pouco dessa Aí já análise. juntou com a literatura no contexto do Sim. ensino médio, né? Para ver, né? Como, às vezes, o ensino médio, a maneira como você desenvolve, o tipo de professor, a metodologia que ele utiliza faz com que você reverbere essas informações já no ensino superior. O tropicalismo, na verdade, é um movimento. Então, ele está em constante mudança, como vocês explicaram essa versão de como a gente aplica esse estudo de movimento. Então, o tropicalismo ele surgiu de uma maneira, de uma forma para renovar essa identidade brasileira. Só que ele nunca deixou de existir. O meu trabalho é sobre isso. Ele nunca deixou de existir na arte que a gente consome hoje em dia. Ele foi adaptado por causa dessa teoria de massa e tal, dessa popularização, dessa necessidade de comércio, de viralizar, como ela falou. Então, o tropicalismo ainda está presente no que a gente consome hoje. No funk também, em certas letras, certas músicas. Muito interessante. Vai falando. Nessas letras, não as letras que estão viralizando hoje em dia para TikTok, para formatos rápidos, assim. Isso, era isso que eu queria dizer. Eu digo em letras que a gente realmente consome, músicas que a gente escuta os 4 minutos inteiro. Então tem ali uma poesia, uma crítica. Tem sobre esse regionalismo, sobre essa cultura brasileira, porque o funk surgiu nas periferias. E, querendo ou não, as periferias é uma identidade brasileira. Então, retratar isso na música, retratar a identidade brasileira na música é tropicalismo. É como os criadores do tropicalismo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, quiseram aplicar isso. Uma máquina de guerra, né? Exatamente. Eles só aplicaram numa maneira, vamos dizer assim, num som diferente, numa batida diferente. Então, o tropicalismo ainda está presente nisso, no funk, no trap hoje em dia, né? Porque tem muitos artistas O que é trap? Pois é, já O que é trap? Desculpe a ignorância, eu não sei o que é trap, fale aí, por favor. Não vou criticar o senhor, porque eu também não consumo trap. Eu sei de alguns artistas que fazem trap, mas é uma versão de fazer rap, é uma mistura de hip hop, com esse funk, com essa batida. Então, muitos artistas hoje, um trapper. Não é mais rapper que chama, é um trapper. Trap é uma pessoa que pratica um tipo de atividade. É uma mistura de rap, estilos? É uma mistura de estilos. Aí o trap ele surge nessa área de periferia, nessa cultura mais, vamos dizer assim, menos elitizada de quem consome música. E muitas das letras retratam a vida dos artistas que surgiram nessa área. Então, acho que traz, como eu disse, né, traz essa originalidade brasileira. Qual é o teu objetivo na pesquisa? O objetivo principal é analisar como isso ainda está presente na nossa vida e na nossa maneira de consumir arte. Como o senhor falou, o senhor não sabia, o senhor imaginava que era aquela estrutura de sentar e ouvir um violãozinho. Só que não é, e está presente hoje em dia em cada aspecto de produzir música brasileira, produzir arte, moda, o jeito da senhora se vestir, o jeito de arrumar o cabelo. Eu quis estudar isso para mostrar como o tropicalismo, que surgiu numa época importante, que revolucionou a política brasileira, se mantém hoje como a base da nossa arte, a base da nossa maneira de consumir e tudo mais. Que legal, bem interessante. Realmente, pelo menos para mim, eu acho que para Ione também, para Tamires e talvez para quem esteja nos vendo agora, essa questão de observar o tropicalismo em todas as instâncias, em todas as circunstâncias, né, da sociedade, da história, pelo menos para mim, é algo novo. Realmente, eu achava que tropicalismo era assim, inclusive, aquele nicho. Eu fiz a graduação, eu tive uma disciplina, na época, a nossa antiga grade, né, tinha uma disciplina de teoria da comunicação, que não tem mais. Então, eu lembro que eu tive um professor que era lá do curso de vocês, que ele trouxe esse tema do tropicalismo, e a minha turma, né, ficou com esse tema, e o nosso tema da época era esse tropicalismo do banquinho mesmo. O tropicalismo, é isso mesmo, porque é o que fica estereotipado. E eu acho só interessante afirmar, né, para quem está nos assistindo aí e ouvindo, que a disciplina ela teve como esse objetivo, né? Na primeira parte, eles produziram um pré-projeto,
que serve muito para a gente que quer fazer mestrado, doutorado. Então, eles já aprenderam como fazer, quais os passos, e depois, na segunda parte da disciplina, eles já aplicaram a pesquisa, né? Então, eles aplicaram os questionários, os formulários, e no caso, ela vai mostrar aqui os resultados dela, né? Depois que a gente vai ver. Então, é importante mostrar que, apesar de ser uma disciplina de primeiro período, né? Vocês, professores, estão de parabéns na minha perspectiva, porque na minha, eu só aprendi a fazer as referências ali, de copiar a referência do livro, né? Minha metodologia. Daí, quando eu fui para o TCC, eu sofri muita dificuldade. Eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente não vai dar tempo de continuar, mas eu achei muito legal, né? Tava interessante. Foi coisa nova para mim também, saber sobre o Aprendemos tropicalismo. hoje, né? Aprendemos sobre o tropicalismo também, né? Certo? Obrigado. Só quero dar um adendo, porque Sim. tem uma citação que eu fiz do Caetano Veloso, da autobiografia dele, que foi duas coisas, que é sobre isso que eu quis trazer aqui. Que ele falou, o que queríamos era mostrar um Brasil que incluísse as guitarras elétricas, os berimbaus, os Beatles e o samba, o cinema novo e a tropicália. Que é essa mistura da globalização, né? Trazer o de fora para dentro e manter o de dentro com o de fora. Legal, bem interessante mesmo. Parabéns. Poderíamos fechar com revisitando o tropicalismo. Revisitando o tropicalismo. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente já vê aí a Isabelle apresentando o artigo científico, Sim, né? que é o próximo passo, Que é o né? próximo O projeto passo. foi feito. Né? Apresentando um projeto desse lá no curso de artes ou de jornalismo mesmo, né? Essa perspectiva e a Tamílis apresentando os podcasts. Os podcasts, Sim. Resultado, né, da isso mesmo. pesquisa. Obrigado, pessoal. Obrigada e até a próxima. Obrigada.